última vez que eu vim aqui, eu falei para vocês sobre uma missão que Rebeca, minha esposa, tinha. E a missão era jogar as minhas roupas velhas fora. Você deve lembrar que ela tem conceitos diferentes para roupas. Por exemplo, a roupa de sair é aquela roupa nova que você usa em qualquer lugar. Você veste ela e está pronto para ir para casa dos amigos, para ir para o shopping, para ir, sei lá, para o cinema. Ela tem um conceito também de roupa na baia, que é aquela roupa que não serve mais para sair, só para ficar em casa. É a tal da roupa na baia. Outro conceito de roupa que ela usa muito é a roupa sambada. E a roupa sambada é a roupa que não serve nem para sair, nem para ficar em casa. É a roupa só que você usa para dormir. Então, toda roupa que está estragando ali, você usa só para dormir, é a tal da roupa sambada. E tem a roupa velha. Roupa velha é aquela roupa furada, rasgada, ou tão antiga que você pega, ela se desfaz, ela vira pó. Né? Você tira, ela está dura, a blusa. Né? Essa é a tal da roupa velha, e ela insiste em jogar minhas roupas velhas, até umas para as quais eu tenho um apego emocional muito grande, por isso me dói muito. Né, motivo de aconselhamento, eu ligo para o pastor Valbert, nessa parte estou brincando. Mas ela tomou para si essa missão. Contudo, meus irmãos, essa é só metade da história. Tem mais. Contei a metade da história para fazer com que a outra metade fizesse sentido em relação ao texto que a gente vai usar. Rebeca não apenas está se dedicando a jogar as minhas roupas velhas fora, ela também está se dedicando a mudar o meu guarda-roupa. Ela, de vez em quando, vez por outra, ela chega com uma calça diferente, uma blusa diferente, uma blusa nova, e pouco a pouco, o objetivo dela é substituir cada peça da minha vida passada. Né? Todas as peças, o objetivo dela é que o guarda-roupa inteiro seja mudado. E caso você pergunte o motivo em algum momento para ela, ela vai dizer a mesma coisa que eu vou repetir para você agora. Ela diz o seguinte: é porque depois que o seu guarda-roupa for mudado, não importa qual roupa você escolha, sempre vai ser boa. Sempre vai ser a roupa certa. E por mais improvável que nos pareça, isso tem muito a ver com o que a gente vai estudar hoje, em Colossenses, capítulo de número 3. Porque se por um lado Paulo insiste que os colossenses abandonem, se despojem da velha natureza, por outro lado ele também pede para que esses mesmos irmãos se revistam da nova, usem novas vestes, novas roupas que acompanham agora a nova realidade deles, a realidade de eleitos, daqueles que foram salvos. O texto começa dizendo o seguinte: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha algum motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Meus irmãos, a carta de Paulo aos Colossenses, como a gente já repetiu aqui várias vezes, gira em torno de um tema central, de um tema geral. A gente estabeleceu e repetiu esse tema inúmeras vezes. E vou repetir de novo, né, mais outra vez. O tema geral que a gente estabeleceu para a carta é a plenitude de Cristo. Toda a carta de Paulo aos Colossenses está girando em torno dessa expressão, ou dessa verdade. Cristo é pleno, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele habita plenamente, nele está toda a plenitude.
O evangelho pregado pelos apóstolos foi questionado por uma série de pessoas, por uma série de sábios, intelectuais que achavam que era um grupo seleto, que detinha um conhecimento específico e que a mensagem dos apóstolos não era completa e por isso precisava ser completa por outros tipos de conhecimento. Então, essas facções religiosas diversas, tratando o evangelho como se ele fosse incompleto, como se a mensagem fosse incompleta, começaram a mudar por meio dos seus ensinos o que era de fato o evangelho. O problema é que tocar no evangelho também é tocar na pessoa de Jesus. O evangelho é apenas o anúncio de quem é esse Messias, de quem é esse Cristo. Tocar na mensagem é tocar na pessoa. O evangelho não precisa de mudança nenhuma, porque ele é um anúncio sobre a pessoa e a obra de Cristo, e diante do fato de que nele está toda a plenitude, o evangelho não é uma mensagem pela metade, ele não precisa ser completo, ele é anunciado, ele é declarado, proclamado, nada precisa ser adicionado a ele. Paulo então vai declarar não apenas a plenitude de Cristo, mas também que sobre essa plenitude, aliás, essa plenitude em Cristo é lançada também sobre a igreja, por meio da sua obra, por meio da própria cruz. Aqueles que são eleitos recebem da plenitude de Cristo, e isso faz com que a vida dos eleitos mude de maneira radical. Eles não são mais as mesmas pessoas. Então o evangelho, a plenitude de Cristo lançada sobre os seus filhos, sobre aqueles que creem, é um paradigma de mudança de maneira estrutural e fundamental na vida de todo aquele que crê. Toda a abordagem de Paulo, então, é para reafirmar que o evangelho é uma mensagem completa, é para reafirmar que Cristo é uma pessoa, é aquele onde está toda a plenitude de Deus, não há outro. Paulo está buscando, tentando levar os irmãos de Colossos a permanecerem no evangelho que eles receberam. Fazer com que eles permaneçam nesse evangelho e assim fazer com que eles permaneçam em Cristo. Então, desfrutando da liberdade que tem em Cristo, eles devem viver uma vida em Cristo. No capítulo 1, nós vimos que que nesse Messias foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Vimos que ao redor dele orbitam todas as coisas, onde ele é o próprio centro de tudo. É ao redor dele que todas as coisas são congregadas, existem, tomam sua própria substância e vida. E é por meio de Cristo que a própria igreja também tem vida. No capítulo 2, nós vimos que os irmãos de Colossos, diante de Cristo e do seu evangelho, deveriam lutar contra as mentiras, contra as falsas doutrinas, e deveriam permanecer em Jesus e na sua mensagem, continuar nele e andar nele. E no capítulo 3, aonde nós chegamos, estamos para concluir, nós vimos que a fé em Jesus não é apenas uma questão banal. Não é simplesmente algo que eu acredito ou que eu considero como sendo um artigo lógico, uma confissão qualquer, uma declaração banal sobre qualquer outra coisa. Mas essa declaração, essa fé, essa confissão sobre quem é Jesus, a fé que nós temos no Cristo ressuscitado, muda a nossa forma de viver. Então, no capítulo 3, nós estamos percebendo que há profundas raízes fincadas, o evangelho finca profundas raízes na alma dos eleitos, ao ponto de mudar a vida dos eleitos, fazendo com que eles olhem para as coisas que são do alto e comecem a ser transformados por meio de mudanças e de renovações. Assim, desde que entramos no capítulo 3, nós temos visto como o evangelho mexe na minha e na sua vida. Em como, de maneira fundamental, naquilo que é mais profundo em nossa vida, em como essa mensagem de salvação mexe na forma que nós vivíamos antes, nos conferindo, nos trazendo uma nova forma de ser, um viver baseado no evangelho, na busca por ser semelhante, ser imagem de Deus. Então, domingos atrás, a gente trabalhou Colossenses 3, 5 ao 11.
E a gente pôde perceber, e se você não percebeu, eu vou falar de maneira clara, que Paulo está tratando um aspecto negativo da ressurreição. A ideia de que os colossenses ressuscitaram em Cristo por meio do seu sacrifício, por meio da fé, e essa ressurreição, então, exige algo, a retirada de algo. E nós vimos que o que é exigido é o despojamento do corpo da carne e da velha natureza. Então, Paulo está falando de retirar, anular, abandonar, deixar a vida da carne, deixar a antiga natureza, o jeito de viver da antiga natureza. Esse é um aspecto negativo, era o foco negativo desse texto. Agora, olhando para o texto que lemos, nós temos uma ênfase positiva, um aspecto positivo, ou seja, a mensagem do Evangelho não nos leva apenas a anular, a não fazer uma série de coisas, mas nos leva também a fazer, a adotar, a viver de uma certa maneira. Então, se por um lado, por meio do Evangelho se diz não para algo, por outro lado, por meio do Evangelho se diz sim para algo. Paulo está falando de uma vida que é vivida diante do fato da eleição, do fato de ter sido salvo. Então, a gente vai investigar, estudar, né? Veremos aqui que há uma vida que devemos viver e a forma certa de vivermos a vida que devemos viver é nos revestindo da nova natureza e vivendo os valores do reino enquanto nos entregamos uns aos outros para a glória de Deus. A gente vai ver isso em 7 pontos, mas eu vou quebrar, já vem 3. Próximo domingo a gente vê mais 3 e completa o texto, que é para a gente não ficar aqui até amanhã. Tá bom? Porque algumas pessoas ainda têm misericórdia, né? Só pensando aqui. Mas vamos lá. Davi, se eu esquecer tudo o que você falou na pregação, do que é que eu tenho que lembrar? Me dá aí alguma coisa para eu lembrar. Vou dar para você. A síntese de hoje é a seguinte: aquele que recebeu uma nova vida por meio da obra salvadora de Jesus deve, por meio de um compromisso fundamental com Jesus, se revestir da nova natureza que cresce segundo a imagem de Cristo. E isso é feito em comunidade, no exercício e na vivência dos valores do reino, uns com os outros, para a glória de Deus. Lembre disso. Tudo o que é vivido como eleito, tudo o que é vivido a partir do momento em que Deus nos salva, é vivido segundo os valores do reino. É vivido em amor uns com os outros, para que Deus seja glorificado. Se a gente esquece disso, a gente não sabe como viver a vida que devemos viver. A minha oração, meus irmãos, então, é que o chamado de Deus para a salvação da Igreja Batista Manaim, e para a salvação e a salvação de outros irmãos aqui, de outras igrejas que nos visitam, a minha oração é que esse chamado para a salvação que você recebeu, resulte em uma vida perdoadora, amorosa e alinhada com os valores do reino. Essa é a minha oração para hoje. Amém? Como devemos viver a vida que devemos viver é o meu tema, e eu quero dar a primeira parte disso. Em primeiro lugar, devemos viver a vida que devemos viver como eleitos, na comunidade dos eleitos e segundo os valores do reino de Deus. Olhe para o versículo de número 12, diz assim o texto: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Paulo aqui, meus irmãos, está declarando as suas instruções aos eleitos, aos santos e aos amados que estão em Colossos. Ele está falando à igreja que está em Colossos, insistindo que o fato deles terem morrido em Jesus os comissiona a viver uma vida nova em Jesus.
Logo, morrer em Cristo implica em viver para Cristo e em Cristo, em viver segundo ou como eleito. Se é isso que você é, eleito, santo e amado, viva assim. Leve uma vida que aponta, que declara, que expressa isso. Os termos eleitos, santos e amados são usados em toda a extensão do Antigo Testamento para se referirem a Israel. E, meus irmãos, algumas pessoas acham que por esse texto nós podemos entender que a igreja substituiu Israel. Eu, sinceramente, não acho que Paulo está tentando fazer uma teologia da substituição aqui. Eu acho que Paulo, à luz do que ele está falando no texto inteiro, na carta inteira aos Colossenses, eu acho que ele está fazendo alguma coisa bem mais simples do que uma teologia da substituição, ou do que dizer que a igreja é o novo Israel e que Israel como nação não existe mais. Eu acredito que o que Paulo estava dizendo aqui é que, trazendo esses termos eleitos, santos e amados, que eram referidos a Israel, o que Paulo está querendo dizer é que há uma identificação profunda da igreja com o seu Senhor. Quando Deus usa essas palavras para Israel, ele não está simplesmente falando algo de Israel como nação, mas está falando algo dele. Ele está identificando Israel como sendo dele, como sendo objeto do seu amor, seu tesouro particular. Então, quando Paulo identifica a igreja dessa forma, Paulo não está querendo dizer outra coisa, senão vocês também são povo de Deus. Se vocês são povo de Deus, Deus é dono de vocês, vocês estão identificados de maneira direta com esse Deus. Neste sentido, eu acredito que Paulo está apontando esse texto. Faz mais sentido porque a ideia aqui é que havia um conflito entre indicativos como a circuncisão, que marcavam o povo de Israel, e eles ficavam pensando, mas será que eu preciso disso para completar a mensagem? O que Paulo parece estar dizendo aqui é, não, vocês já são povo de Deus. Vocês não precisam adicionar outras coisas. Paulo não está falando de Israel como nação, mas da igreja como povo dele. Vocês são eleitos, santos e amados. A igreja é povo de Deus. Nesse sentido, meus irmãos, deve-se entender que Paulo está insistindo que o povo de Deus viva como povo de Deus. Porque como eleitos, são chamados tanto para se despirem da velha natureza carnal, assim como são chamados para se revestirem da nova natureza. Ao eleito, como alguém que pertence a Deus, resta então se revestir. E se revestir do novo homem. Não como quem muda externamente, só por fora. Se você usa ou já usou o Facebook, você já deve ter visto aquela imagem, né? Sem Jesus e com Jesus. Né? Geralmente, aí, uma pessoa totalmente desfigurada, né? E pessoa mais bonitinha, de paletó e gravata. E por mais que eu ache muito divertido esse tipo de coisa, a gente não pode se apegar a mudanças externas como se fosse todo o fundamento daquilo que Deus fez, como se fosse toda a expressão daquilo que Deus fez. Em algum momento chega na vida externamente. É claro que chega, mas não é o ponto, entendem? Ele está falando de algo que é muito mais profundo, porque quando ele fala de natureza carnal, ele fala de ira, ele fala de idolatria, ele fala de desejos. Quem é que vê os desejos do outro? Não é simplesmente algo externo, é algo de dentro. Então o que ele está fazendo aqui é informando e levando os irmãos a entender que o fato de eles serem eleitos de Deus, santos e amados, deveria, como conclusão lógica, fazê-los se revestirem de novas coisas, de novos princípios, de novos valores, de novas virtudes. Aliás, de virtudes, porque de vícios a gente se reveste todo tempo. A gente deve se despir dos vícios, na verdade. Ele diz, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Paulo ensina que a disposição do eleito é viver a sua eleição e colocar a vida em termos de revestimento. Se você olhar para o versículo de número 10, por exemplo, você vai ver ele dizendo o seguinte, e se revistam, e se revestiram
da nova natureza que se renova para pleno conhecimento. A ideia de revestir já estava de maneira anterior colocada ali. Então, não é uma questão de opção. Eu vou me despir, mas eu posso me revestir ou não como eleito. Não é uma opção. Você não tem escolha, como quem confessa a Cristo e diz, estou disposto a negar muita coisa, mas não estou disposto a adotar nada. Eu vou negar a minha vida, eu vou parar de fazer isso e aquilo outro, mas não vou colocar nada no lugar. Não é natural para aqueles que são de Deus, para aqueles que são eleitos. A vida do eleito é vivida por novos valores. Se você abandona os vícios, nada mais lógico do que viver virtudes. Isso é apenas a continuação lógica. O despir e o revestir são um caminho só. Ser eleito, então, não significa apenas ser orientado ao abandono de princípios carnais da antiga natureza. Ser eleito significa, então, a adoção de novos princípios pelos quais se deve viver. E algo importante aqui deve ser dito. Tem muita gente, muitos, que até reconhecem os seus pecados, até reconhecem que tem lutas profundas e até lutam para não pecar. Mas essas pessoas, muitas delas, não amadurecem, porque elas acham que o único dever que elas têm é lutar contra o pecado. Quando, na verdade, abandonar o pecado, abandonar a antiga vida, é só o primeiro passo do caminho que se deve viver, que se deve trilhar. Se por um lado eu abandono a carne, por outro lado eu adoto as coisas que são do Senhor. E muitos de nós investem toda a energia para barrar o mal, para parar, para abandonar o pecado, mas param aí. E não entendem que não progridem, ou não vencem, ou não, como eu gosto de dizer, não obedecem, não têm optado pela obediência, porque falta o exercício das verdades de Deus. Não é pecar não pecar não é só o primeiro passo, meus irmãos. Abandonar o pecado não significa nada sem a adoção de novos princípios. O irado abandona a sua explosão momentânea para exercitar a paciência. O indiferente se entrega ao serviço para exercitar a compaixão. Não é simplesmente deixar de ser indiferente. Não é simplesmente deixar de ser irado. É você estar no trânsito, alguém te dá uma fechada, ele ainda baixa o vidro e coloca o dedo na sua cara. A opção aí é dupla. Bota o dedo na cara dele, desce do carro, vai fazer confusão. Ou diz, a paz do Senhor para você também. Deus te abençoe. Deus te dê em dobro tudo que você deseja para mim. Né? Talvez seja uma opção do meio. Né? Mas a ideia aqui é que nenhum de nós deveria apenas estar feliz com a luta contra o pecado, mas no exercício das virtudes, no exercício dos valores do reino. Viver pensando apenas em abandono de pecado, sem nunca levar em consideração que se deve adotar uma nova forma de viver, é nivelar a fé por baixo, é transformar o evangelho em moralismo, em dizer não, 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 e aí? Não, acabou. É só isso. Uma vida cristã levada simplesmente em regras de não fazer, de não fazer, de não fazer, pode até de alguma forma mudar a nossa vida, mas nunca vai nos fazer ser mais parecidos com o nosso Senhor. Não é assim que nós espelhamos as verdades de Deus. Os eleitos devem viver os valores do reino, meus irmãos, porque esses valores são que formam, que moldam em nós a imagem de Deus para a qual o eleito deve orientar o seu crescer, o seu crescimento. A eleição, então, não é algo apenas que se recebe, mas é algo que se pratica, que se vive, que se aplica, que se exercita. Não é simplesmente algo que você recebeu no coração, aleluia, e eu continuo a viver da mesma forma. E por vezes é mais fácil
adotar um conjunto de regras que está estabelecido de maneira pontual em qualquer congregação do que exercitar as verdades de Deus. Porque é mais tranquilo para o meu, para o seu coração, esconder que você é amargo do que lutar contra a amargura. É mais fácil vestir, né, o seu, como é? Chama o look? É look, né? Não sei. Né? O outfit, como é? É mais fácil você colocar a sua roupa mais bonita para vir para o culto, melhorou. Do que você lutar contra as amarguras do seu coração. Contra a ira que está dentro de você. Contra a lascívia, contra o desejo mal. Contra a vontade de esbagaçar, de se vingar com aquele infeliz, com aquela infeliz. Não é assim? É mais fácil, não, está tudo bem. KKKK. Dizer não é só o primeiro passo. É quando nós nos colocamos para cumprir a vontade de Deus, viver pelos seus valores, que a nossa vida começa a se transformar. É por isso que é tão fácil viver em uma igreja de maneira moralista. Porque você sorri, acena, vai embora e o seu coração continua da mesma forma. Os valores do reino, então, meus irmãos, são ferramentas pelas quais podemos lapidar a alma, pelas quais Deus vai lapidando e moldando a nossa alma enquanto caminhamos por fé em direção à semelhança com Ele. Eu não vou investir tempo aqui explicando e falando sobre cada palavra, sobre cada virtude. Basta dizer, meus irmãos, que essas virtudes são uma indicação do caráter de Deus. E é por isso que configuram o caráter da nossa nova natureza. Ela não diz respeito apenas à ortodoxia, ao viver correto, ao saber correto, ao acreditar nas coisas certas. Mas diz respeito tanto a acreditar, como também a forma com que nós nos dispomos no mundo e vivemos no mundo. Parafraseando Calvino, eu entendo que o crente transparece que foi regenerado muito mais quando ele é bondoso e misericordioso do que quando simplesmente vai para a igreja no domingo, ou quando a sua Bíblia está debaixo do braço. Não é só uma questão de você chegar aqui todo domingo e se encher de teologia, porque você consegue fazer isso em casa, não é não? E vai conseguir, porque você vem aqui domingo para ouvir os pastores da Manaim, e com 2 cliques você tem o Nicodemos. Por favor. Não pode ser só teologia. Se for só isso, meus irmãos, a gente fica em casa. Eu ficava. Não sei você. A gente vem para cá para exercitar os valores do reino. Porque é aqui que nós somos moldados. É aqui que, por meio de bondade e misericórdia, mesmo com a bondade me doendo porque eu quero outra coisa, mesmo com a misericórdia me doendo porque eu quero outra coisa, é assim que Deus lapida a minha alma, rasga a minha alma e faz com que eu seja mais parecido com Cristo. E é por isso que a primeira coisa que a gente faz quando quer se afastar de Deus é se afastar da igreja. Porque é aqui onde Deus lapida os nossos corações. Mas no fim das contas, meus irmãos, esses valores sempre transbordam. Nunca ficam na gente. Se você perceber, mansidão, longanimidade, paciência, nada é algo que fica na gente só. Transborda, vai para além. É por isso que a ideia aqui é que ele não está falando simplesmente de algo que é individual, próprio, escondido. É algo que diz respeito à comunidade, é aos eleitos. Ao que parece no texto anterior, é que ele estava falando de algo que estava no coração de cada um. Então, é provável que ele estivesse tratando de maneira individual. Você avalie seus desejos. Você avalie o seu coração. Agora não. Do transbordar das virtudes é algo público. É algo comunitário. Porque tudo aquilo que Deus faz em nós, pela vivência de novos valores, transborda nos outros, transborda na comunidade, transborda na igreja. E o povo de Deus, então, é dotado, a comunidade
é dotada de um princípio fantástico. Por meio do Jesus que vivemos, nós representamos Jesus para outras pessoas. E a ideia aqui, então, é de que cada um de nós, vivendo em comunidade, possamos viver tais virtudes. Nenhum desses valores é um deleite egoísta. Nenhum é um exercício de autossatisfação. Nada disso. O que Jesus faz na vida daquelas pessoas que são salvas, que Ele salva, é fazer com que elas transbordem para outras. Todos os valores aqui devem ser vividos em comunidade. Então, meus irmãos, sejamos bondosos e compassivos com nossos irmãos. E não sejamos como jumentos batizados, como dizia um amigo meu, brutos no uso das palavras. Sejamos misericordiosos como irmãos e não manipuladores, maquiavélicos, desrespeitosos, como crianças egoístas e mimadas. Abandonar a igreja, meus irmãos, é decidir por se despir do novo homem e se revestir do velho. Porque é aqui onde a misericórdia, a bondade, a mansidão devem ser vividas segundo Deus, como exercício da fé, como resultado daquilo que Deus está fazendo. Então aplique essas coisas aqui. Seja compassivo, bondoso no uso das suas palavras, das suas ações. Cuidado com os pensamentos. Fale o que for para edificação. Não é assim que o eleito vive? Meus irmãos, o lugar certo para viver essas virtudes é a igreja. Na comunidade dos crentes, isso fica claro porque há uma vida que devemos viver como eleitos, como povo. Mas por outro lado, isso não acaba aí. Se em primeiro lugar, a gente deve viver a vida que deve viver como uma comunidade de eleitos, com novos princípios. Em segundo lugar, devemos viver como uma comunidade perdoadora. E é sobre a comunidade do perdão que eu quero falar agora. Versículo 13 diz o seguinte: suportem uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. A gente deve atentar aqui, antes de tudo, para um fato. É que a eleição, ela é tomada como condição prévia para a experiência ou para a vida de tudo aquilo que aponta os próximos versículos. Você vai perceber que não dá para dissociar perdão, paz, palavra de Deus, nada que vem depois, sem que a gente perceba que a condição prévia para a gente viver tudo isso é ser eleito. É viver na comunidade dos eleitos. Amém? Então, consideremos então a comunidade composta de eleitos. E ainda considerando uma comunidade composta apenas de eleitos, olha só o que ele diz: caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Meus irmãos, a eleição que foi mencionada há pouco tempo tem claros efeitos, e os primeiros deles, e o primeiro deles que eu gostaria de mencionar, é a mutualidade. Olha para o texto. Suportem uns aos outros. Perdoem-se mutuamente. A comunidade dos eleitos, nesse sentido, não é composta de quem é orientado apenas para si mesmo, para quem busca apenas a si mesmo, para quem enxerga apenas a si mesmo, para quem ama só a si mesmo, para quem ouve só a si mesmo. Ela é composta de entrelaçamentos, onde um está voltado para o outro e onde o outro está voltado para um. Agora, essa mutualidade não é apenas um exercício de boa vizinhança. A gente não está aqui só para estar do lado um do outro. Não é um fingimento moralista. A vida em comunidade não é apenas uma mera regra de conduta, não diz respeito a meras regras de conduta e de convivência, mas é um chamado,
Esse chamado para a mutualidade é também um chamado para o perdão. O texto diz: suportem-se e perdoem-se. Suportar e perdoar aqui reforçam a mesma ideia. Ele não está querendo dizer que suportar é uma coisa e perdoar é outra. Você faz uma pregação com 2 pontos. Aqui é suportar, aqui é perdoar. Perdoar e suportar são termos aqui que são reforçados. E eu entendo isso porque no texto ele diz suportar e perdoar e logo depois fala só de perdão. Ele está só exemplificando e abrindo aqui para intensificar a ideia. A comunidade dos eleitos deve ser conhecida como uma comunidade entrelaçada, mútua, que se olha, que está de frente uma para a outra para perdoar. A comunidade do perdão, a comunidade dos eleitos é uma comunidade do perdão. Você aqui não encontra só, não deveria só encontrar pregação e perdão de Cristo, que é ótimo que você encontre, por sinal. Mas a comunidade dos eleitos deveria também ser a comunidade onde nós encontramos o perdão uns dos outros. Os valores que eu mencionei lá atrás, ao serem vividos, geralmente tocam os outros. E sem dúvida, meus irmãos, se você não vivê-los, se você não vivê-los de maneira íntima, você não vai perceber que eles dizem respeito também a uma vida perdoadora. O que pouca gente entende é que mesmo em um lugar onde Cristo perdoou todas as pessoas, há muito que essas pessoas perdoarem, há muito entre nós para que nós perdoemos. Uma comunidade de eleitos não é uma comunidade perfeita. Há muito o que se tratar. Existem muitos processos diferentes de despir e se revestir aqui. Muitas queixas, mágoas, mal-entendidos, medos, choros, raivas podem acontecer. Na comunidade dos eleitos. Não é porque é uma comunidade composta por crentes que o pecado simplesmente parou de existir. Basta 3 meses de igreja para você saber que é assim. O processo de despir e se revestir é diário. O que significa dizer que se nós não formos também uma comunidade perdoadora, nós não somos a comunidade que Cristo quer gerar. A questão não é se um pecado meu contra você, o seu contra o seu irmão, pode acontecer ou não, porque não só pode, mas em algum momento é claro que vai acontecer. A questão é como eleito, ou mesmo como a comunidade dos eleitos, resolvem as suas queixas contra os outros. A resposta para a queixa que o texto nos dá é o perdão. Meus irmãos, e são os eleitos que se revestiram que devem perdoar. São aqueles que se revestiram de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. São eles que são os capacitados para perdoar. É quase como se essas virtudes fossem necessárias para o perdão. Pensa só. Se você não é manso, você perdoa? Se você não é paciente, você perdoa? Se você não é longante, você perdoa? Se você não é bondoso, você perdoa? Se você não é humilde, você perdoa? Não. Sem que haja o revestimento, é difícil encontrar perdão. É por isso que é complicadíssimo levar um revoltado, um irado, um orgulhoso, um impaciente a perdoar. Porque ele não quer conversar. Ele só ouve a si mesmo. Não ouve o que Deus quer dizer para ele. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso exista algum motivo de queixa. Se há motivo de queixa, deve haver também perdão. Meus irmãos, o perdão é o abandono das próprias queixas em direção à imitação de Cristo, porque foi isso que ele fez. Aquele que perdoa não está simplesmente pensando em si mesmo e na sua dor.
está pensando naquilo que Cristo fez. Perdão não é vivido por alguém que não sofre. Perdão é vivido por alguém que entende o porquê Cristo sofreu. Quando nós não perdoamos, nós estamos baseados, fundamentados, na maior parte das vezes, no que nós achamos que as pessoas nos devem, ou naquilo que eu senti, quando ele ou ela fez o que fez. Mas como sabedoria divina, ninguém perdoa olhando para si ou para as próprias dores. Perdão é dado enquanto dói. Perdão é dado enquanto o sofrimento ainda existe. Perdão é dado enquanto nós ainda gememos com a dor do que foi feito. Porque perdão não significa, não é olhar para mim, não é olhar para você, não é olhar para aquilo que aconteceu. Perdão é olhar para Cristo. E se é a Cristo para quem olhamos, se é para Ele que nós olhamos, nos voltamos, nós não importamos mais. O que às vezes acontece é que nós queremos todos os presentes que a fé traz. Nós queremos os irmãos, nós queremos o rolê no pós-culto, nós queremos as festas de aniversário, nós queremos o cuidado, mas não queremos nos despir das angústias, das mágoas, ou do nosso senso, aquele ar de superioridade, porque foi Ele que fez, não eu. Perdão é para ser vivido em Cristo, meus irmãos, e o verdadeiro perdão tem a ver com imitar a Cristo. Se você olhar para o texto, ele vai dizer o seguinte: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Perdão tem a ver com imitar a Cristo e não com a satisfação dos nossos sentimentos. Há muita gente que não perdoa, porque está esperando que ele ou ela peça perdão do jeito que ele espera, do jeito que ele gostaria, do jeitinho que ele imagina que deveria. E cria um cenário na cabeça, e até essa imaginação, esse pensamento, esse desejo não ser satisfeito, não perdoa. Temos muito que aprender com o nosso Senhor. E temos muito que nos arrepender também. Perdão não tem a ver com a satisfação dos nossos sentimentos. Quem perdoa, meus irmãos, decide ter o coração governado por Cristo. Perdão não tem a ver com se eu estou mais angustiado ou menos angustiado, se dói ainda ou se não dói. Porque, sinceramente, se você for parar, muita coisa ainda dói em você. Perdão é vivido em Cristo para a glória de Deus. A gente olha, a gente prefere, decide, a gente busca ser governado pelo Messias de Deus e não pelos males da velha natureza. Aqueles que perdoam imitam a Cristo. Não apenas confiam nele, como quem adotou uma ideia, mas agem como ele agiu, o encarnam, o vivem. Vivem como ele viveu. Eles podem sentir as próprias dores do perdão, as dores que o perdão pode causar. Mas essa é a única forma que os eleitos podem viver, meus irmãos. Não deveria haver espaço no nosso coração para algo além do perdão. Dizer que perdoou, decidir que perdoou, insistir no perdão, não é insistir simplesmente para resolver uma questão. É insistir para viver a fé. É se colocar diante do único caminho e permanecer nele. É continuar trilhando o caminho do Evangelho. O resultado de permanecer em Jesus é perdoar como Jesus perdoa. Você já parou para pensar nisso? Não há outro caminho para a comunidade dos eleitos, senão
para que ela seja também a comunidade do perdão. Onde nós não só encontramos o perdão de Deus, mas encontramos o perdão uns pelos outros, uns dos outros. É onde suportamos e perdoamos. Suportamos e perdoamos. Às vezes não suportamos, mas perdoamos. Aqueles que perdoam imitam a Cristo, e a comunidade dos eleitos é a comunidade dos que perdoam. E ela é a comunidade dos que perdoam, porque em terceiro lugar, ela é a comunidade dos vínculos. Ela é a comunidade do vínculo em amor, ou ela é a comunidade da união. Versículo 14 diz o seguinte: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. A comunidade dos eleitos, meus irmãos, também deve ser a comunidade do amor, tendo esta virtude como aquela que congrega todas as outras em conjunto. O texto começa com uma indicação importante. Ele diz, acima de tudo. Acima de tudo. E sobre essa expressão nós temos 3 possibilidades para explicação. Tem umas coisas que é meio esquisita, mas tem 3 possibilidades. Quando ele diz acima de tudo, ele pode estar dizendo, o amor está em primeiro lugar, porque ele diz, acima de tudo isto esteja o amor. Então ele pode estar querendo dizer que o amor esteja em primeiro lugar. Há uma outra possibilidade, quando ele diz acima de tudo isso, ele esteja dizendo, por exemplo, o amor esteja em tudo, operando sobre tudo, como se ele estivesse atravessando tudo. E uma terceira opção, que é a que eu mais gosto, então é a que eu vou mostrar para vocês, é aquela que diz que o amor deve unir todas aquelas virtudes que foram ditas, como que um casaco sendo colocado para fechar o outfit. Né? O outfit do crente, do eleito. Então, a ideia aqui que eu entendo é que ele menciona várias virtudes que devem ser vividas. E para que você fixe elas, para que você amarre tudo direitinho, como um conjunto, como algo completo, você coloca o amor por sobre ela. Mansidão é vivida em amor, longanimidade é vivida em amor, não como se o amor fosse a única coisa, a coisa mais importante, a única virtude a ser vivida, mas ela sobre todas as coisas tempera, o amor sobre todas as coisas tempera a vida e todas as virtudes. Desta forma, o amor é um casaco colocado sobre todas as virtudes, como um cinto que amarra todas as virtudes, algo que faz com que elas possam ser vistas como algo fechadinho, completo. O amor é um distintivo cristão. E ainda que ele não deva ser vivido sozinho, porque é vivido em comunidade, ele deve amarrar ou deve impulsionar todas as nossas iniciativas. Porque o amor vivido entre a comunidade de crentes que caracteriza o povo de Deus. Se você lembra do que Jesus disse em João, por exemplo, ele diz, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que vocês também amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. O que é aterrorizante se nós não amamos. Esse amor que é vivido pela comunidade dos eleitos é aquilo que os vincula, que os une uns aos outros de maneira perfeita. E aqui vale um esclarecimento, porque ele diz vínculo da perfeição. E tem muita gente que entende o vínculo da perfeição como se o amor ou a caridade sendo realizada vai levar a gente a um nível espiritual de perfeição. Mas a ideia não é essa. Paulo não está dizendo que há um tipo de perfeição moral alcançada apenas pelas obras de caridade, ou que o amor é capaz de transformar o indivíduo de maneira perfeita em sentido claro. Paulo está falando que o vínculo, que o elo que liga a comunidade de crentes uns aos outros é tal, e esse tal vínculo é tão grande que aponta para um tipo de harmonia, que ele chama de perfeição. Ok? Então ele está dizendo o seguinte, olha, o amor une vocês de maneira perfeita e harmônica. Ok?
o vínculo perfeito, a perfeita harmonia, ou, como eu gosto de chamar, a unidade, são frutos que só podem ser vistos ao serem vividos em uma comunidade de eleitos, cujos valores unidos em amor são dispostos uns para os outros. É quando a gente se lança em amor uns pelos outros que podemos ver amor. Você já ouviu testemunhos grandiosos sobre pessoas se convertendo em lugares, né, em lugares dos mais absurdos? Você já deve ter ouvido sobre irmãos que, sabe, levaram sua fé até o fim. E é massa, isso edifica a nossa fé. Mas e quando você vê isso acontecendo? Com Zé Wilson, por exemplo, subindo aqui e orando para que Deus o preserve. É outra coisa. Falar de amor não é viver amor, meus irmãos. Dizer que nós somos uma comunidade acolhedora não significa que acolhemos. Dizer que eu e você temos amor para dar ou amamos a todos vai ser provado durante a vida em comunidade. Isso significa que a unidade, a harmonia e esse amor estão ligados de maneira íntima, ao ponto de, só pelo fato de existirem rixas, só pelo fato de existirem contendas, inimizades e divisões, desarmonia, só pelo fato dessas coisas existirem, eu posso ser levado a concluir que o mais provável é que falta amor para esse povo. Não é não? Se o amor nos vincula perfeitamente, de maneira harmônica, quando há desarmonia, falta o quê? Quando há rixa, falta o quê? Quando há contenda, falta o quê? Quando há confusão, falta o quê? Às vezes a gente não percebe, mas onde sobra divisão, onde sobra dissensão, é o mesmo lugar onde falta amor. E parece que esse é o ponto, eu não queria que você se enganasse. Porque às vezes a gente está brigando porque a gente acha que tem opinião forte. Né? Não, eu sou convicto. Tá quebrando tudo. Por convicção, não. Convicção não gera desarmonia. Desarmonia é obra de falta de amor. Não é por convicção que a gente briga, é porque a gente não ama. Está aqui. A gente não sai com dissensão, com divisão, porque a gente... Não, eu sou muito conhecedor do assunto. A gente sai com dissensão e divisão porque a gente não ama. E às vezes é porque alguém ama menos aquilo que eu amo. Aí para mim já é motivo para eu odiar. Não se engane, meus irmãos. Às vezes não é porque sobram convicções firmes. É porque sobra amor por si mesmo e falta amor pelos outros. E se o amor nos une, por que opiniões devem nos separar? Se o amor que nos vincula, a comunhão não é simplesmente algo que é vivido no espaço. Não é algo que é vivido só enquanto estamos aqui. É algo que é operado de maneira constante na vida uns pelos outros. Então não pense, meus irmãos, não pense que amor vai ser algo natural. Uma vez eu ouvi, assim, dos mesmos criadores, você já deve ter ouvido aí sobre o potencial demoníaco da mulher, né? Você já deve ter vídeos, visto que isso é bobagem e tal. Mas dos mesmos criadores, não, dos mesmos não, mas outros criadores, né? Disseram que os homens têm um tino natural para a violência, enquanto as mulheres têm um tino natural para o amor.
Aí eu olho para isso aqui e digo, para onde que amor vai ser natural em algum de nós? Desse jeito aqui, só se for amor pela gente. Para a violência, eu até acredito que o homem tem um tino natural mesmo. Mas igualmente amor, para ninguém. Do jeito que está aqui, para nenhum. Quem de nós consegue amar desse jeito? Sem que range os dentes, segure na cruz e decida obedecer, porque é antinatural. Ninguém vai olhar para dentro de si e ver flores. Um pedido de desculpas não brota naturalmente no coração de alguém ofendido. O que brota é raiva, porque é isso que a gente é. Amor é um distintivo, é aquilo que nos marca. Não haverá um amor natural em nossos corações. O amor não nos torna perfeitos, meus irmãos, mas nos faz experimentar um vínculo perfeito. Mesmo com diferenças, mesmo com conflitos, mesmo com incompreensões. Porque uma comunidade que ama, uma comunidade unida, é uma comunidade de eleitos. Vocês entenderam? Uma comunidade vinculada em amor é uma comunidade de eleitos. Então não confunda amor com paixões ou com gostar. Eu gosto quando John Stott diz que o amor não é vítima das emoções, ele é servo da vontade. Não é algo simplesmente que eu sinto como de maneira natural, é algo que eu vivo, aplico, escolho, me dedico. Devemos viver a vida que devemos viver como uma comunidade de eleitos, como uma comunidade perdoadora e como uma comunidade vinculada. Porque, como eu disse no início, aquele que recebeu uma nova vida por meio da obra salvadora de Jesus deve, por compromisso fundamental com Jesus, se revestir da nova natureza que cresce segundo a imagem de Cristo, em comunidade, no exercício dos valores do reino, para a glória de Deus. E eu encerro com 3 aplicações, meus irmãos. A primeira é que, assim como os irmãos colossenses, a gente também deveria entender que a nossa vida é vida de eleito. A gente não se entrega mais para as coisas do passado. Não é porque elas não nos chamam a atenção. Porque se eu perguntar e pedir para levantar a mão, vai levantar a mão todo mundo em algum momento. A gente não vive mais do jeito antigo, é porque a gente não é mais a mesma pessoa. Se Cristo nos mudou de maneira fundamental, as minhas escolhas são outras. Aquilo que eu vivo é outra coisa. As minhas opções são outras. Viver a nossa eleição é a única resposta para quem é eleito. Há muita gente, meus irmãos, que não progride na fé porque não entende que deve viver de maneira positiva as virtudes do reino. Essa é a vida do eleito. Compaixão, verdade, sinceridade, amor, perdão. Devemos também nos revestir dessa eleição, como santos, eleitos e amados, como povo de Deus, sendo governados por Ele, perdoando e amando, ainda que a nossa alma esteja gemendo, porque é assim que nós vivemos a vida que devemos viver. Em segundo lugar, perdão, meus irmãos, não é uma opção para você que é eleito. Você não tem a opção perdoar ou não perdoar. Não é algo que você vai escolher dar ou não, como se você pudesse escolher.
Muito menos, meus irmãos, é algo que só pode ser vivido se as suas emoções estiverem tranquilas, se os seus sentimentos estiverem amornados, se tudo estiver de acordo e tudo for como eu espero. Nós perdoamos, meus irmãos, porque essa é a vida que a gente deve viver. E é o único caminho para a gente, não há escolha. Você não pode chegar aqui e escolher perdoar ou não. Cristo te libertou para o perdão. É isso. Deus te perdoou para que você perdoe. Perdoar é imitar a Cristo. Perdoar uns aos outros é imitar a Cristo uns para os outros. Se não perdoamos, quem imitamos? Que sejamos conhecidos também, meus irmãos, pelo coração perdoador. A igreja é a comunidade do perdão e não da vingança. Em último lugar, amemos, meus irmãos. E amemos ao ponto de vivermos juntos. Amemos, meus irmãos. E amemos ao ponto de mesmo que diante das diferenças. Há um texto fantástico aqui no versículo 11 que ele diz que não pode haver mais grego, judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Pensa só, tu coloca torcedor do Fortaleza e do Ceará na mesma igreja, já vai ter algazarra. Do Ferroviário não, porque a gente não joga. Esses dias eu descobri que ser torcedor do Ferroviário não importa, né? Me perguntaram assim, Davi, tu torce para Fortaleza ou Ceará? Eu torço para Ferroviário. Ah, então pode jogar em qualquer um. Como assim? Mas imagina só, judeu, grego, bárbaro, cita, escravo, livre, aí para arrematar aqui, torcedor do Fortaleza, torcedor do Ferroviário, patrão e empregado, tudo na mesma igreja. Já pensou? O quanto de problema que isso não vai dar? Meus irmãos, a gente só pode se unir exercitando amor. Ninguém vai conseguir se não for por isso. Acima das diferenças. Acima das incompreensões. Acima das dificuldades. Amamos os outros acima das nossas agendas. Amamos aos outros acima dos salários. Amamos aos outros acima disso. Se esse amor não nos vincula, qualquer coisa nos separa. Se não estamos vinculados em amor, seremos separados por qualquer coisa. É só esperar. Amemos ao ponto de viver juntos. Talvez até mesmo não gostando da mesma coisa, mas usando o amor de Cristo, o amor que recebemos como crivo das nossas escolhas. Porque se em uma igreja, meus irmãos, não há amor, também não há unidade e não há Cristo. Se Cristo está aqui, se Cristo está aí, se Cristo está aqui, amemos e que assim estejamos vinculados também. Vamos orar. Deus, que o teu nome seja louvado, que a tua boa mão, ó Pai, nos dirija, nos console, nos guarde. Que em nome de Jesus o Senhor nos ajude a viver essa eleição, a perdoar como o Senhor perdoou, a amar acima, de maneira vinculada, que a gente possa, por meio do amor, exercitar a unidade também. Que amemos os outros como a nós mesmos, que perdoemos os outros assim como o Senhor perdoou,
e que possamos viver como eleitos, revestidos das virtudes do reino. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.